Bom, nessa terceira aula eu vou falar um pouco sobre moléculas. Na aula passada eu apresentei a molécula da água, onde dois átomos de hidrogênio se juntam com um átomo de oxigênio. Essa é uma possível representação da molécula de água. Mas a pergunta que vem é a seguinte: por que o hidrogênio faz uma ligação? E por que o oxigênio faz duas ligações? E geralmente, quando o professor vai responder essa pergunta, ele apresenta para os alunos a tal da regra do octeto. O que é isso? Em 1913, um cara chamado Niels Bohr descobriu que os elétrons que um átomo possui ficam girando em torno dos prótons e dos nêutrons, formando camadas. E a última camada ocupada por algum desses elétrons é chamada de camada de valência. A regra do octeto diz que para um átomo se sentir confortável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência. Só que eu não acho essa explicação muito boa. Ela tem muitas exceções. Por exemplo, o hidrogênio ele não fica com 8 elétrons na última camada. Então, eu não gosto muito dessa explicação. Para as coisas ficarem um pouco mais fáceis, eu gosto de pensar da seguinte maneira. A tabela periódica tem esse formato não é à toa. Todos os elementos que estão aqui na primeira coluna, eles geralmente fazem uma ligação apenas. Os da segunda coluna fazem duas ligações. Esses elementos aqui do meio, o número de ligações pode mudar, então eu não vou falar muito deles agora. No lado direito é mais fácil começar pela ponta. Todos esses elementos da última coluna não fazem ligação alguma. Eles já têm 8 elétrons na sua última camada. Eles são chamados de gases nobres. Eles não fazem ligação com ninguém. Todos esses aqui fazem uma ligação. Esses aqui, duas ligações. Esses daqui, três ligações. E esses daqui, quatro ligações. Na coluna do boro, geralmente fazem três ligações. Fica fácil de decorar da seguinte maneira: 0, 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2. Isso ajuda muito para a gente saber quantos risquinhos, entre aspas, ou ligações, um átomo vai fazer. Então, olha como funciona com a água. O hidrogênio, que está na primeira coluna, faz apenas uma ligação. Cada um dos hidrogênios faz uma ligação. E o oxigênio, duas ligações. Olha como dá certo, beleza? A dúvida que surge agora é a seguinte: o que são ligações? As ligações são formas que os átomos encontraram para se ajudar a completar o número de elétrons que eles precisam. E existem três tipos de ligações químicas. Quando um metal se une com um ametal, acontece uma ligação iônica. E quais elementos são os metais? São todos esses cor-de-rosa e verdes da tabela que eu peguei. E quais são os ametais? São os azuis. Então, toda vez que juntar um rosinha com um azul, acontece uma ligação iônica, onde há a doação de elétrons, ou seja, um dos elementos vai doar elétrons para o outro. O exemplo mais famoso de ligação iônica é do sal de cozinha, o NaCl, onde o sódio, que é um metal, se une com o cloro, que é um ametal. Então, metal com ametal, ligação iônica, doação de elétrons. Se dois elementos azuis se unem, a gente diz que acontece uma ligação covalente. Ou seja, azul com azul, acontece um compartilhamento de elétrons, ou seja, nenhum doa para o outro. Eles estão compartilhando os elétrons. E o exemplo mais famoso é a água, onde o hidrogênio e o oxigênio são ambos azuis, ou seja, ametais. Tem também outros exemplos famosos, como o CO2, o oxigênio que a gente respira, o O2, e mais um monte de exemplos. E a terceira possibilidade é quando dois metais se unem, formando uma ligação metálica. Quando uma ligação metálica acontece, há um grande compartilhamento entre todos os elétrons de todos os átomos que estão ali. Há uma grande mobilidade entre os elétrons dos átomos que compõem um objeto de metal, por exemplo. E é por isso que a gente usa fios metálicos para fazer a eletricidade acontecer. Porque num fio de cobre, por exemplo, você tem vários átomos de cobre e os elétrons são livres para fluir, para passar, andar sobre esses átomos. Mas, por enquanto, as duas ligações mais importantes para a gente vão ser a iônica e a covalente. E agora, para terminar, um treino rápido. Olha como a técnica das colunas funciona sempre. Hidrogênios fazem uma ligação, porque estão na primeira coluna. Hidrogênios fazendo uma ligação e oxigênio duas ligações. Nitrogênio faz três ligações e o hidrogênio uma ligação. Carbono faz quatro ligações e o hidrogênio uma ligação. Todas essas quatro moléculas são exemplos de ligações covalentes. Por quê? Porque todos os elementos são azuis na tabela, ou seja, há metais: o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. Pegando um exemplo diferente do NaCl para ligações iônicas, a gente tem o cloreto de magnésio. Reparem, o cloro faz uma ligação respeitando a regra das colunas que eu ensinei, e o magnésio também, duas ligações.
É importante explicar que quando a gente fala de ligações iônicas, os átomos acabam formando um cristal, que é essa formação que vocês estão vendo na figura. Enquanto nas ligações covalentes, as moléculas ficam soltas. E é por isso que ligações iônicas acabam formando coisas sólidas, enquanto as ligações covalentes acabam formando substâncias líquidas ou gasosas. Enfim, eu vou encerrar essa aula e na próxima eu continuo.